No Kingdom Cast de hoje tem uma empreendedora muito especial, porque ela não se contenta só em empreender, gente, ela quer fazer os outros empreender também, mais especificamente a mulherada deste Brasil. Com você, Silvana, mas pros íntimos, Sil de Maio. De maio. Silvana, conta pra nós, que negócio é esse aí de fazer os outros empreender? E mentoria, né? Você faz mentoria de marketing e é fundadora do Brasil por Elas. Me conta essa história, mulher. Eita, deixa eu Senta começar. pra ver a história. Deixa eu começar agradecendo, né? Obrigada pela oportunidade de poder estar aqui na sua audiência, poder compartilhar um pouco do que eu acredito, da minha visão, né? E eu acredito que empreendedorismo está no meu DNA, porque eu venho de uma família de comerciantes, né? Meu avô, que veio da Segunda Guerra para o Brasil, né? Lutou a Segunda Guerra lá na Itália, como bom italiano, e quando não teve mais nada, teve que se virar, Kelly, teve que fazer acontecer, né? E veio para cá para uma busca. E ali ele começou. E aí meu pai também nessa mesma jornada já no Brasil. Então acho que Agora, assim, eu nunca tinha caído dessa ficha, Sil. Mas se não for empreender, o que é mesmo? Porque o serviço público, ele é muito recente. sim. Ou você era escravo ou você era empreendedor. Nas eras desde sempre. Ou você empreende, você assiste os filmes, tem uma galera lá fazendo o ferreiro. Sim. A gente empreende desde sempre. Então, eu né? acho que a gente tem que, se a gente voltar um pouquinho, Não é? acho que a gente tem que pegar bem a etimologia da palavra, né? A gente está empreendendo dentro da nossa casa. Né? Eu empreendo junto ali da minha família, do meu esposo, dos meus filhos. Eu empreendo, de repente, na minha escola, né? Eu empreendi desde os 8 anos de idade. Eu queria muito ter Recurso. E meus pais, Acesso, assim, graças né? a Deus, eu venho de uma família, né? É boa, bem estruturada, né? Uma classe média, né? Há 30, 40 anos atrás. Mas eu queria ter meu recurso. Então, eu vi minha professora de sala de aula fazendo docinho. E aí eu falei, Uai, se ela faz, eu também isso! posso. E aí eu pedi um dinheirinho pros meus pais, minha mãe me ajudou, me ensinou ali a fazer os primeiros docinhos, e eu comecei a fazer. Então, eu acho que quando a gente escolhe, empreender pra mim é um estilo de vida. Você escolhe empreender. Eu fui CLT, sim, né? Eu falo, foram 21 anos vivendo ali, fazendo gestão de marketing e comunicação de várias empresas nacionais, internacionais. Mas quando eu escolhi empreender, primeiro pela renda extra, porque foi o primeiro momento, né? Mas depois foi realmente como um estilo de vida. Então, acho que todo mundo, de verdade, principalmente as mulheres, né? Que a gente é multitarefa, né? Quer girar 50 milhões de pratinhos. Mas olha o empreendimento, né? Porque assim, você quando vai montar uma empresa, montar um negócio, uma ideia, um serviço, um produto, tem toda uma fase embrionária, esse negócio cresce, depois você põe no mundo e esse negócio anda independente de você. Se a gente pensar nisso que você está falando acerca de empreendedorismo, parir um filho é uma empresa. Uai, Não é? Você tem lá, tem gera, todo o planejamento. né? Depois você põe no mundo e ele vai. Tudo bem que não dá retorno pra nós, não. Mas se der retorno pra eles mesmos, já tá bom. Né? Foi pro mundo. Acho que é muito isso também, assim. Porque quando você vai começar a empreender, surge uma ideia, né? Normalmente a gente empreende em função de algum problema. Acho que tem sempre... Ou o seu problema, Ou o problema de ou o alguém. problema de alguém que você precisa levar a solução a partir daquilo que você tem habilidade, conhecimento e tudo. Então, todo mundo, eu penso que todo mundo pode escolher empreender, mas tem pessoas também que vão optar por estar em outras atividades e você só tem que entender e ser feliz, né? Ser feliz com a sua escolha, né? Se empreendedorismo não é para você, tá tudo bem. O que é para você? O que te faz feliz? Porque primeiro a gente precisa ser feliz para depois querer ter as coisas. E a gente sabe que na nossa cultura, né? A gente é muito treinado, primeiro você tem que ter, depois você é feliz. E aí vem aquela coisa, né? Trabalhar duro, trabalhar muito, é pesado. Não. Escolher empreender, saiba que você vai ter... Mas eu fico pensando muito nisso, se qualquer coisa que você for fazer vai dar Vai dar trabalho. trabalho. Dá trabalho num trem que você gosta, tenha trabalho num trem que faz sentido pra você. Você sabe que esses dias, fazendo uma autorreflexão, né? Sempre fazendo ali, eu gosto muito de escrever. Eu falo que é como você como psicóloga, né? Também, assim, essa coisa do trazer algo mais terapêutico. Para eu poder entender e trabalhar um pouco o autoconhecimento. Esses dias eu falei assim, engraçado, 21 anos gestando projetos dentro das empresas e agora chegou o momento de eu gestar o meu grande projeto e estou gestando, né, com a Brasil por Elas, ajudando outras mulheres. Então eu tenho que ser muito intencional, colocar muita energia nisso.
E eu tenho que fazer, porque assim, vai dar o mesmo trabalho. Se eu tivesse, né, lá ainda na CLT, porque eu teria que cumprir regras, horários, e por que não dentro da minha empresa? Só que na minha empresa, normalmente, eu olho e falo para mim, Silvana, você está começando, você está crescendo esse novo negócio. Então, nesse momento, talvez você precisar colocar um pouco mais de energia para poder acontecer, para daqui a pouco você poder falar, opa, agora vamos para outra, porque essa daqui já tá... Eu não sei porquê, mas assim, meu campo tá aqui me puxando de novo pro mesmo exemplo que é parir os meninos. Não sei porquê! Você sabe como é que é o HCG, quando você vai lá fazer o teste de gravidez, você faz um beta HCG. Eu não sei porque eu nunca fiz ainda. Ainda. Então você faz um beta HCG. O HCG, ele é um hormônio que vai lá no hipotálamo e fala assim, seguinte, galera, que ele conversa com os outros hormônios. Aí fala, galera, é o seguinte, tá tendo um menininho ali, tem que gerar um menininho ali, para tudo que não for importante, ou mantenha a qualquer custo esse ser, para que este novo ser nasça. Tanto que tem, né, ficou famosa a dieta do HCG por causa disso. Você toma o hormônio que vai lá no hipotálamo e fala, temos uma gestação. Coloca um déficit calórico absurdo, que você fica com a dieta do HCG, você fica com 500 calorias dia, só que você não morre, porque o teu organismo se reorganiza inteiro, ou seja, quando você está grávida, ele se reorganiza para, em qualquer condição, ser viável aquela vida dentro de você. Se isso não é empreender, minha irmã, nada mais será. Porque você para sua vida, seus projetos, você deixa de comprar roupa, você deixa de viajar, você deixa de fazer um monte de coisa, você deixa de arrumar a sua casa, como você estava dizendo, você deixa de fazer um monte de coisa que pode esperar para aquele filho nascer. Então, a humanidade, por isso que eu falei, desde sempre a gente empreende. Sim. A humanidade está empreendendo na própria vida humana. É um empreendimento, né? Esse homem vem e dá o apoio e dá o suporte, ou pelo menos deveria. E Sim. Tá tudo acontecendo para empreender. E se a gente copia a natureza, é muito natural. Porque se a natureza faz os trem de jeito, quem somos nós para dizer que tá errado? Você tá falando, e eu tava te comentando que eu tô lendo o livro A Ciência de Ficar Rico, pela terceira vez. É um livro muito fininho. E aí, dentro da metodologia, vai trazer manifestação, vai trazer lei da atração, enfim, várias nuances, né? E isso me fez lembrar, porque hoje, numa parte, né, de ler isso, fala exatamente sobre o princípio da natureza. Uma semente, quando ela é colocada na terra, a única coisa que, se a semente já tá ali, a terra, né, tá preparada, apta, a semente, ela vai fazer o quê? Só o movimento natural dela, normal, de expandir. Exatamente. E aí, no meio do exercício, tinha algo que falou assim, você precisa escrever quais são seus 12 desejos para a sua vida. E se eu te falar que eu só escrevi um hoje, que era ser mãe da Maria Valentina e do João Pedro. Falei assim, se eu tivesse que escolher só um único desejo hoje, tava ali escrito. Porque as outras coisas, claro que eu vou colocar, mas essa questão mesmo. O primeiro veio fundamental. E por que mulheres? O que tocou assim no seu coração? Porque o Brasil por Elas parte, né, de um olhar para essas mulheres. Qual é o olhar da Sil? Gente, Sil é só pros íntimos, tá? Da Silvana. Não, mas pode ser Sil. É porque eu não posso deixar de te chamar assim, não, que eles vão achar que é íntimo também, palhaçada. Tá ali no campo, né? O Brasil por Elas nasce a partir de... Então, essa é uma pergunta que eu também me faço de vez em quando, sabe? Assim, porque... A Brasil por Elas, ela surgiu há 2 anos atrás, né? Nós estamos falando de 2024. Eu estava tomando banho, estava vendo um momento de introspecção, olhando para frente, tentando enxergar aquilo que Deus queria realmente para minha vida. E eu sempre busquei muito entender, assim, qual é o meu propósito mesmo de vida? Por que eu tô aqui? Não foi mãe, sabe aquele momento, assim... Não foi mãe ainda. Né? Ainda, mas foi colocando as coisas e aí... Eu tava tomando banho e eu tenho momentos criativos, né? Quando eu estou dirigindo ou quando eu estou tomando banho. É como se tipo, um download viesse. E aí veio o nome Brasil por Elas. E num primeiro momento, Kelly, eu me questionei. Falei, mas eu nem sou tanto assim. No máximo que eu
me comprometi no universo feminino foi quando eu fui diretora da Mary Kay 5 anos, que eu entrei para uma liderança feminina, né? De participar de um movimento, de um ecossistema. Mas nunca foi algo assim, de levantar algum tipo de bandeira, nada. Então, quando veio, no primeiro momento eu me questionei. Dentro do box do banheiro, eu falei, não. O senhor olhava para cima assim, e falava com Deus, né? Falou assim, mas tem certeza? E eu saí dali, fui pro O bom é que a gente questionando, rapaz, né? Você tem certeza? O senhor tem certeza? Porque não era Quer repensar? algo, Vou né? te dar um tempinho. Exatamente. E aí eu fui pro computador, como uma boa profissional de marketing, a primeira coisa que eu fiz foi, deixa eu ver se esse domínio está registrado. E isso já é até uma orientação que eu deixo para quem está empreendendo, né? Você tem um nome, já começa a pesquisar se esse nome, essa marca já existe. E eu fui fazer o deverzinho de casa. E para minha grata surpresa, não tinha esse nome. Isso, se a gente parar para pensar, eu falo muito isso, é tão comum. Brasil por Elas é um nome muito comum, assim, de você, alguém... Era seu, gata. Exatamente. Mas é como você mesmo fala, né? Eu fui lá e acessei algo que já estava disponível para todo mundo, mas eu peguei. E aí, olha, chega, eu tô arrepiada. Nossa. E aí é difícil me emocionar, assim, viu? E aí eu peguei. Quando eu peguei, eu registrei, paguei lá R$70. Falei, bom, tá. Domínio é meu. Domínio é meu, Ninguém né? toma. Vai pro Instagram, né? Já tinha um Brasil por Elas, mas eu falei, era um perfil bem perdido. Falei, vou registrar aqui oficial e guardei. E fiz uma postagem. Tem até hoje essa postagem. E por incrível que pareça, qual foi o dia que eu recebi esse presente? No dia 8 de março, que era o Dia da Mulher. E eu não tinha me atentado, porque eu não fico muito ligada, mas né, não estava muito ligada nisso. E ficou por isso mesmo. Aí, enfim, eu não lancei, não coloquei, mas vim nessa reflexão, será que eu quero realmente? E aí hoje eu olho para a minha história. Para a minha história enquanto profissional, CLT, como empreendedora, né? Eu já empreendo há 13 anos, né? De olhar e falar assim, a mulher ela pode muito mais do que ela imagina. Então, eu acho que hoje eu olho para o Brasil por Elas e falo assim, gente, eu quero ajudar as mulheres para que elas tenham essa visão de que ela pode ter o próprio negócio. Tanto é que o nosso slogan é, crie o seu próprio movimento e juntas vamos movimentar o Brasil e o mundo. Porque ela precisa dar voz ao chamado dela. Assim como eu tenho esse chamado, cada uma de nós tem o nosso chamado. Você precisa descobrir o seu, se você não sabe. O Brasil por Elas está aqui para ajudar, outras mulheres Eu já levei isso pra terapia. Um dia eu cheguei pra minha terapeuta e falei assim, sei lá, de vez em quando eu tenho uns bagulho esquisito assim na minha cabeça. Aí cheguei lá na terapia, falei, eu não tenho uma bandeira, eu não defendo nada. Ela olhou. E na época era a Cacau. E a Cacau uma índiazona, assim, sabe? Toda zen. Despachada. Ela não é zen, não. Não? Ela é bem índia, assim, muito ativa, muito. Mas bem característico, assim, você vê até os traços dela bem de índia, assim, sentou assim. Como assim não tem? Eu não tenho, não. Tem um movimento, tem uma coisa que eu defendo, tem uma causa no mundo. E ela olhando pra mim como quem diz assim, cara, você não tem espelho em casa, não, né? Aí eu tenho, mas eu não defendo nada, eu tô me sentindo inútil socialmente. Ela, Kelly, olha a bandeira que você defende da saúde mental. Aí eu, opa! Porque às vezes a gente não sabe dar nome. Exato. E às vezes, muitas vezes... Às vezes a gente tá lutando por uma coisa que a gente não dá nome. Não, e detalhe, muitas vezes, por não conseguirmos enxergar, é que a gente precisa da outra pessoa para poder nos ajudar. Eu paguei a terapeuta, eu soubesse, tinha feito mentoria, Entendeu? mais barata a mentoria, que paguei a terapia falo, 19 anos fazendo terapia. Ó, eu tive a visão, Deus me deu, eu acessei, peguei, mas deixei ela incubada 2 anos, porque talvez eu não acreditava que eu era merecedora de viver isso. De construir algo que ia ser um benefício para todas que quisessem estar dispostas e abertas a querer. E conectadas com vocês, né? Exatamente, entendeu? E aí é o que eu falo, né? Eu naquele momento não tive coragem de riscar o meu fósforo para acender a chama, mas alguém foi lá e riscou para mim. Então isso foi muito importante também. É o fato de eu estar com pessoas que eu confiava, que eu partilhei um pouquinho da Brasil por Elas, do que eu gostaria de fazer, até que um dia alguém realmente foi lá e falou, peraí, me dá aí essa vela sua aí, deixa eu arriscar. Vou acender esse fogo aqui. E acendeu e assim, estamos no que estamos hoje, né? Uma empresa de educação, uma empresa de desenvolvimento de mulheres
no empreendedorismo, trabalhamos mentalidade. Eu falo que a gente trabalha as 6 esferas da vida autêntica. Como essas 6 esferas? A gente, que esse foi um segundo momento de download. Mas é o despertar das 6 esferas ou empreender as 6 esferas? Empreender, tá? Vou te explicar. Senão o café esfria. Eu adoro café, né? Então não desperdício. O que eu acredito? E é o que a gente também ouve muito, né? O CPF, ele tem que vir antes do CNPJ, porque se você não estiver bem... Eu vim de uma crise de burnout, de pânico, né? E eu entendi que se eu não cuidasse primeiro de mim, da minha saúde física, mental, emocional, financeira, qualquer negócio que eu viesse a empreender novamente poderia não dar certo, porque eu não estaria equilibrada, né? No centro. E aí esse foi um segundo momento. Eu fui para um retiro com a minha psicóloga, ela fez um retiro para alguns pacientes, e lá eu recebi as 6 esferas. Até então eu só fiz anotar, mas eu não tinha entendido, só anotei lá e tal. Quando eu fui pegar o acrônimo, falei, mas peraí, isso aqui é um acrônimo, isso aqui... Aí que eu vi que o E é de espiritualidade, que o S era de saúde e bem-estar, o F de financeiro, o E de emocional, o R de relacionamentos e o A de atitudes empreendedoras. Então, quando a gente olha para esse escopo, eu tanto posso empreender nessas áreas, quanto eu posso colocar essas áreas dentro da minha vida, respeitando quem eu sou e vivendo, independente de religião, independente do seu estilo de saúde que você quer ter, o seu tipo de relacionamento que você quer ter. Mas se você vive essas 6 esferas, a última, que é o empreendedorismo, tudo para cima, se tá tudo bem equilibrado, organizado, roda. Vai girar a sua esfera, né? E aí vem essa coisa do escopo da esfera. Na Bíblia, biblicamente falando, você encontra essa palavra em muitos momentos dentro da Bíblia. Então, eu fui juntando algumas coisas. Então, a gente também traz muito isso. Tanto é que a gente tem um portal de conteúdo hoje gratuito, colaborativo, que não é feito por mim, é feito por várias mulheres do Brasil. Hoje nós já temos 500 e acho que está com 540 inscritas. Ele é gratuito, que chama Portal Esfera. Por quê? Porque são vários conteúdos de todas essas esferas lá dentro. E à disposição da mulher que está empreendendo. Porque muitas vezes ela está investindo o dinheiro dela para um sistema, para poder crescer, e às vezes ela está sem tempo de, às vezes, ouvir um conteúdo sobre, por exemplo, ciclo menstrual. Hoje nós temos uma profissional, uma mentora lá, que gravou 30 minutos para poder te falar como é que o seu ciclo menstrual interfere no seu negócio. Interfere. Quando você começa a prestar atenção em que momento você tá. Cara, depois que eu assisti a ovulação, ela é um negócio surreal de ativação. Porque na fase ovulativa, você tá extremamente produtivo, você tá pra fora. Exatamente. Na fase lútea, você não quer nem existir. Dá pra acabar o mês já? Alguém fala, né? Você pode entrar lá na caverna e ficar lá até isso aqui passar. E faz muito sentido, porque quando eu comecei a estudar isso, eu li se você não leu, leia. Vai fazer muito sentido pra você neste momento da sua vida, a Lua Vermelha. Não li. Da Miranda Gray. Ela que criou um movimento chamado Bênção Mundial do Útero. Olha! É um movimento feminino ao redor do mundo inteiro, extremamente impactante, extremamente poderoso, que junta essa parte fisiológica com a parte espiritual, com a parte emocional, e fazendo essa mulher entender não só o ciclo do mês, mas o ciclo da vida. Uau, já quero. E aí ela fala da anciã, da donzela. É a anciã, a donzela, a Madonna não. Ela usa uns termos bem bonitos, assim, pra exemplificar em que momento. A donzela ali, a nossa diretora é uma donzela, criança. É a menina, a donzela, a anciã e tem uma outra. Mas é lindo, assim, sabe? Pra você entender em que momento da vida você está, como que você tá mais receptivo pra isso, como que não tá. E não é só falar dessa mulher fragilizada, dessa mulher que a gente sabe que existe, dessa mulher que a gente sabe que é marginalizada, que é espancada, que é não pode falar, né, a palavra. Esse negócio aí, Letícia, né? Violentada sexualmente, fisicamente, financeiramente, psicologicamente, emocionalmente, porque é diferente o emocional do psicológico, né? Aquela coisa de subverter ali a autopercepção dessa mulher. Esse movimento, ele não é um movimento só para estas mulheres, mas ele também é um movimento que conecta com essas mulheres que estão num movimento de crescimento, de ascensão.
né? Não o empoderamento sobre o outro, mas sobre si mesma. Sim. Eu, todas as vezes que eu tô, assim, de encontro, dando uma mentoria, né? Principalmente uma mentoria mais individualizada, que é quando ela tá trazendo as dores do negócio dela, no fundo, né? Eu olho e falo assim, se ela entender que tem um passinho antes, que é o do autoconhecimento, do auto-perdão, do auto-amor, dela trazer a autoestima de volta, isso ela vai conseguir resolver rápido, né? Porque quando você está empreendendo, eu vejo que, assim, a gente vai ter problemas, vai ter desafios, vai ter sempre muitas coisas. Você vai querer abrir várias caixinhas, muitas vezes, para girar, né? Abre gaveta, fecha gaveta. Mas quando você parte do princípio de que, beleza, eu sei quem eu sou, eu consigo ir até aqui. Aqui talvez eu vou precisar de ajuda, vou precisar me conectar com alguém, vou precisar contratar alguém. Mas a partir do momento que você começa a fazer essa auto-reflexão e saber quem você é a partir dos seus princípios, dos seus valores. E eu vejo muito, pegando, não conheço, né, a autora aí que você comentou, mas a gente pode talvez fazer um paralelo. Esses ciclos com os ciclos da fase do amadurecimento da mulher e a fase do ciclo do amadurecimento das empresas. Porque Sim. as empresas, né, pequenininha aqui, e ela vai no processo próprio de maturidade dela, ao ponto que a empresa vai estar num nível, você vai estar num nível que você fala assim, bom, agora ela já pode caminhar, né? Assim como os filhos. Isso, né? Já voltei para essa temática, eu tô demais hoje. Esses meninos já tá no campo e nós não estamos Amém, sabendo. amém. Você sabe que a alquimia diz que a mulher engravida 3 meses antes de fato dar o positivo da HCG, né? Eles dizem, tá, gente? Não tem nada a ver com isso, não. Mas é porque eu já fiz tratamento com alquimia. E se você pegar a literatura, eles dizem que a mulher tem só as mulheres têm um órgão. Que é um órgão que é a conexão do futuro bebê. Que esse órgão já conecta 3 meses antes pois de eu você acho que eu engravidar. senti isso de verdade há 2 semanas, assim. Foi quando eu realmente eu perdi uma cachorrinha, quero dizer que era minha filha, Kelly, né? 17 anos comigo. Foi me dado para me curar de uma depressão, né? Para fazer companhia e tal. E aí ela faleceu, né? E eu fiz o luto e tal, aquela coisinha, né? Vai embora, vivenciei, tudo bonitinho. Só que tinha ficado as coisinhas dela e eu nunca tinha dado. E aí eu tinha umas doações para fazer. E na hora que eu fui pro meu carro, eu vi essas coisinhas dela. Falei, quando eu peguei, engraçado, eu chorei copiosamente. Chorei. Falei para ela assim, falei, olha, já tá na hora de partir porque tá precisando chegar outras pessoas. E aí eu peguei as coisinhas dela, fui na minha igreja, entreguei na igreja, e aí fui no Santíssimo, fiz uma oração, e ali eu disse pra Deus, naquele dia, isso tem 2 semanas praticamente, falei assim, de verdade, assim, se o Senhor tava esperando o meu posicionamento, a minha fala, né, pra poder empreender, né, porque eu tenho um vídeo que eu gravei, eu nunca publiquei, que eu falo exatamente sobre a maternidade. Agora tá aí em rede nacional, vai ter que publicar, que nós vamos querer ver, vamos querer saber. E aí porque nós é fofoqueiro, não quer saber da vida eu alheia. acredito muito na força da palavra, né, da sua declaração. Então, eu gravei um vídeo falando sobre maternidade, que eu tinha uma visão de que eu não havia maternado, né, biologicamente. Só que quando eu parei para pensar, eu já gestei tantos projetos. Ela fala isso você precisa ler esse livro. Ela fala dos nossos filhos ideias. Olha aí. Porque quantas mulheres não puderam parir, não puderam ser mãe, não porque não quiseram, mas porque não puderam. Então, né, quando entra num conteúdo desse, mas não é pra mim, eu não pude ser mãe. E aí ela fala dessas fases da ovulação, da fecundação, da fase lútea e do sangramento propriamente dito. Ela fala de quantos que a gente aproveitar essa fertilidade do período fértil para empreender ideias, para gestar ideias, porque as ideias elas levam tempo para se concretizar, para serem paridas. E ela usa exatamente esse termo, os filhos ideias, os filhos projetos, os filhos... Eu gestei muitos projetos no Brasil e no exterior, né, com o meu trabalho de comunicação. E eu fiz esse vídeo, nunca publiquei, compartilhando isso. E aí, só que hoje na Brasil por Elas, o mais gostoso, assim, não que eu não gostava de lá, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu amo o que eu faço. Mas hoje eu tenho um prazer, acho que ao quadrado, porque hoje eu tô desenvolvendo vários projetos na Brasil por Elas
dentro da minha empresa. Então já não é mais gestar Na na empresa de outras pessoas, que foi incrível, eu sou muito grata. Mas o fato de eu poder hoje gestar aqui, com esse tanto de projeto que eu tenho colocado no ar, é uma satisfação, é um orgulho, porque. E é uma coisa que a gente tem percebido muito, né? Como eu tenho falado, dar voz ao chamado, né, dessa mulher. Na Brasil por Asa, a gente tem dado oportunidade para que essa empreendedora possa mostrar o talento dela. Então, a gente tem um evento que a gente fala que é um TED Talks, né, que é o Talk Show da Brasil por Elas, que se você tem oportunidade de ir, que são elas que estão palestrando, são elas que estão compartilhando um pouco da experiência da vida delas, do conhecimento delas para o mundo. E é linda, cada história mais linda que e a é outra. rico, né? Assim, a gente tem que pensar que as coisas são, sim, são ilimitadas, assim, que tá aí, tá abundância para todo mundo. Então, leva o seu conhecimento. Não cai naquela falácia de que, assim, mas já tem alguém que empreende nisso. Já tem alguém que fala sobre Mas não isso. faz do seu jeito. Exatamente. Você tem um E DNA assim, único, né? Você me suscitou uma questão aqui, né? É que às vezes essa ideia ela tá ali sendo gestada, né? Na vida, no campo, a gente trabalha não só metafisicamente, mas na psicologia a gente trabalha com conceito de campo, principalmente na minha abordagem, que eu sou gestalt terapeuta, a gente trabalha muito com o conceito de campo. Então as coisas estão no campo, né? E a gente acessa. Mas elas estão no campo. E algumas vezes a gente acessa, a gente vai lá no tal do download que você recebeu, né? Tava lá, você foi, você acessou e trouxe e materializou. E muitas pessoas fazem isso, mas só que no meio do caminho elas desistem. O que ajuda assim as pessoas, essas mulheres, essas empreendedoras, ou o que você teria para dizer para essas pessoas não desistirem? Uau. Ainda que você não tenha certeza 100% se aquilo que você está fazendo é de verdade o seu propósito, o seu chamado, eu acho que uma das coisas para mim mais importantes é você estar próximas de pessoas que vão, quando você se sentir que você está caindo, alguém vai pegar na sua mão e vai te levantar de novo. E vai poder te mostrar que é o que você quer, é a escolha que você fez, então vamos lá, tô junto com você. Porque empreender não é fácil. A mulher, principalmente, eu acho que ela tem uma característica de muitas vezes se achar sozinha, né? De achar que ela precisa do apoio, às vezes, de alguém da família, porque, inclusive, essas últimas semanas, o que eu mais tenho escutado é: meu marido não me apoia, meus filhos, sei o quê. E aí eu até respondi para uma empreendedora aqui de Brasília, ela falou, né, um aspecto, e eu falei para ela assim, e se você fizer, e se tudo que você está propondo der certo, O que acontece? O que acontece? Então, para não desistir, é você ter visão, sabe? Você ter visão de futuro. Eu tive um mentor que ele usava exatamente essa sua frase, só que ele dizia dessa maneira: vamos lá no futuro e volta. Vai lá no futuro, pisa lá, sente como é e volta aqui para me contar. Eu escrevi hoje a gente tem uma comunidade, que é a comunidade Founder, né? E eu não escrevo sempre lá, mas quando eu sinto que alguém do grupo precisa, eu vou e escrevo. E aí hoje eu escrevi algo que eu diz assim, se você pode visualizar na sua mente, você pode criar nas suas mãos. Porque eu até coloquei, Você não pode meter uma dessa nos meus peitos tomando água não, garota. Espera, calma, quase porque eu coloquei, né, assim, eu acabei de internalizar essa afirmação e o meu desejo para esse dia é que você tenha coragem e tire do papel os seus desejos. E se você não tem ainda essa lista de desejos, te convido a parar um tempinho para você pensar na sua vida. Afinal, os seus desejos vão nascer a partir do quanto você se sente merecedora e do tempo que você vai dedicar para cada um deles. Excelente dia. E as pessoas interagem e comentam e falam, porque às vezes quantas vezes eu senti que naquele dia que eu não estava bem, por exemplo, que eu às vezes queria desistir, né? A Brasil por Elas é a minha 5ª empresa. Antes eu tive 4 empresas, né? Dentro da linha da comunicação, mas com abordagens diferentes. E todas elas eu quis desistir de certa forma. Algumas realmente, de fato, eu desisti. Mas outras eu falei, vou seguir, vou ajustar.
até realmente eu falar, não é mais isso, não faz sentido. Então, você precisa, às vezes, não queira estar sozinha. Quem é que tá com você nessa jornada? Ainda que não te dê tudo aquilo que você quer. Mas com quem que você está podendo contar emocionalmente? Uma fala amiga, sabe? Um silêncio. Às vezes a gente precisa de alguém que fique com a gente só no silêncio. Às vezes não precisa abrir a boca, mas a gente sabe que tá lá, né? E você ter essa visão. Porque, como diz lá no filme da Alice País Maravilhoso, se você não sabe qual o caminho que você quer, né? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, você precisa saber para onde você quer ir. E como escolher, Sil? Como escolher essas pessoas? Porque o mundo tá aí cheio de gente. A gente sabe que, né, algumas pessoas vão potencializar e a gente sabe que algumas pessoas não vão concordar, não vão entender, não botaram o pezinho lá no futuro e voltaram para contar como é. Mas vamos pensar do lado de cá. Você é uma pessoa que mentora. E aí eu não sei como escolher alguém pra eu caminhar junto. Às vezes eu não posso pagar pra você. Tô lá como diz o Walter, né, lá no sertão do Piauí. Não tenho acesso, não tenho recurso. Como escolher? Vamos imaginar que alguém esteja nos ouvindo agora que precisa ouvir exatamente isto. Pronto. Vou fazer um passinho antes. Se você souber quais são os seus princípios e valores, os seus pessoais, a partir daquilo que você acredita, quando você se conectar com uma outra pessoa, você vai perceber também em que ela acredita, quais são os princípios e valores. Por que eu falo isso? Eu já trabalhei, já fiz parcerias, já me conectei com pessoas que eram totalmente desalinhadas aos meus valores. Mas ainda assim, eu tentei manter aquela conexão. E aquela conexão não foi saudável. Então, em algum momento, pelo prazer ou pela dor, você vai perceber que aquela pessoa que você está, talvez se conectando, não fez sentido. Aí você tem que tirar o aprendizado. Porque na próxima vez que você escolher alguém, queira estar próximos de pessoas que têm os mesmos sonhos, os mesmos desejos, os mesmos sonhos não, mas as mesmas visões de querer crescer, que tem uma mentalidade muito mais orientada para vambora, vamos junto, vamos aqui, né? Ela não vai estar romantizando e nem passando a mão na cabeça, porque ela também passa pelas mesmas dificuldades. Mas quando você tá junto, só cuidado para não deixar você entrar, né, nos vícios. Se misturar, né? Eu sempre falo, não se mistura. E uma coisa... Esteja junto, mas não se misture. E também para encontrar essas pessoas, uma coisa que assim... É igual aqui, ó, tá junto, mas não tá misturado. Ó, que maravilhoso. Para você também, para encontrar essas pessoas, eu até dei um treinamento falando um pouco sobre isso, que assim, efeitinho caracol, sabe? De dentro para fora. Quem são as pessoas do seu convívio familiar, do seu núcleo familiar, que são pessoas que você olha e fala assim, eu quero ter um pouco mais de proximidade e intimidade com essas pessoas. Um pai, uma mãe, um irmão, um primo, uma prima, pessoas do seu núcleo familiar, que são pessoas que vão te ajudar. E se tiver alguém que... Oi, bom dia, boa tarde, mas você não vai gerar uma própria conexão com quem tá ali. Depois você vai ali para o redor. Quem são as pessoas assim que estudaram comigo na escola, na faculdade, pessoas às vezes do meu trabalho, que eu também posso falar assim, são pessoas que eu quero manter próximo, porque são pessoas que compactuam ali comigo com os meus princípios e valores. Depois você vai ampliando o raio do caracol. Quem são as pessoas que moram próximo de mim, ou que participam de alguma atividade, ou lugares que eu começo a frequentar próximo da minha casa, que essas pessoas vão supor, tem o encontro da igreja, vamos supor. Vou lá, vou participar. E aí lá você conecta com alguém que tem mesmos princípios e valores. Então você vai ampliando o seu raio. Entendi. Mas busque... Fosse como se fosse uma cebola, assim, com camadas. Exato. Vai buscando ambientes que tem a ver com o que você quer para a sua vida e para o seu negócio. Porque eu já fiz parte também de grupos de network e tudo, que no primeiro momento eu queria o quê? Eu queria ir lá para gerar negócios. Óbvio, para ganhar dinheiro, né, fazer dinheiro e tal. Só que a gente tem que lembrar que conexão é muito mais do que isso.
Hoje eu conecto aqui com A gente teve uma conexão e a gente não necessariamente gerou negócios. Exatamente. A gente provavelmente vai gerar. Com certeza. Mas primeiro a gente se conectou. Exatamente. E as pessoas são A muito gente se conectou com a história. A gente se conectou com a admiração. Eu olhei pra você e falei, gente do céu, ela tem uma... de novo, a minha dor lá do passado. Eu não tenho uma bandeira. Eu tenho a bandeira do empreendedorismo. Tem sim. Oxe, mas tá. Então, eu acho que, assim, saiba quem são as pessoas que você quer realmente se associar e partilhar, porque sonho também não dá pra você sair compartilhando com todo mundo, projetos, né? Você tem que ter uma confiança, e essa pessoa tem que gerar confiança em você. Né? A confiança, ela é conquistada. Você não compra confiança, ela é conquistada. E os ambientes que você vai começar a frequentar tem que estar alinhados com quem você é, com seus princípios, e que tipo também de retorno aquele ambiente que você está vai trazer para você, e mais do que isso, o que você pode contribuir com aquele ambiente, né? Porque tem no livro, né, dar e receber, né? Então, você dê primeiro, porque quando a gente dá, quando a gente se doa, né, um doar genuíno, naturalmente o universo vai devolver para você. Pode ficar tranquilo, sossegada, que você vai receber, mas você tem que estar aberta também para receber. A gente tem dentro da psicologia duas correntes, assim, bem... E o povo briga, velho. O povo gosta de brigar entre eles. Aí vira umas confusão lá. Porque não pode dar a primeira sessão grátis. Porque não, eu tenho que dar a primeira sessão. E eu sou da galera que precisa pagar esse negócio, não, que você vai gostar tanto, você vai querer voltar. Eu confio, eu sei que eu tô entregando, vou fazer uma sessão fodástica. E aconteceram poucas vezes. Minha taxa de conversão é muito alta. Eu tenho, assim, uma taxa de conversão de 97%. Uau. Sentou na minha frente. Flui. E aí, esses 3%, eu falo, universo, põe na minha conta. Ou essa primeira sessão que eu de fato não cobro. Que às vezes o paciente demora um pouco, ele volta, eu não cobrei essa sessão, universo. Bota aí na minha conta. Você sabe que eu tô vendo. Você falou da... Lembra da investidora? Sim. Até com o universo, minha irmã. Eu boto lá na minha continha. 2 exemplos. Olha que interessante. Você falou da massa da psicologia, né? Vou trazer pra minha realidade a máxima aí do marketing. Normalmente a gente faz... tem alguns modelos de estratégias. E uma das estratégias que eu adoto, inclusive, que muitas profissionais podem adotar, é você, que é o que você também faz, é você poder... No meu caso, eu dou uma sessão gratuita de 30 minutos, né? De clareza dentro da estratégia de marketing dela. Então, ela traz ali um problema, em 10 minutos ela contextualiza, traz um problema, e eu, em 20 minutos, estabeleço uma solução para ela, aplicável dentro da realidade dela. E aí, tem gente que fecha o próximo passo, fecha não. E aí, o mais interessante é que eu falo assim, tá tudo bem, ela veio porque eu me coloquei à disposição para ela. Mas eu garanto que quando ela estiver precisando novamente de um serviço... Quando ela tiver dinheiro para isso pagar... ela estiver precisando e ela tiver o dinheiro, ela vai vir para mim. Mas aí eu vou te dar uma outra... A gente pensa na que tem o dinheiro para pagar. Você sabia que essa pessoa que não fechou com você porque não tinha dinheiro para pagar é a que mais te indica? Uau, vou até fazer um levantamento. Ela te indica, ela sabe que você é foda, ela só não ficou com você porque não tinha dinheiro. Ela não tinha. Mas ela sempre vai te recomendar. Eu Não, tenho hoje uma paciente que nunca fechou comigo. Ela fez a primeira sessão, ela nunca fechou. Isso tem quase 10 anos. Até hoje essa menina me manda paciente. Direta ou indiretamente. É então, surreal. Isso é uma coisa e a parada de botei lá, lembra? Sim. Dos filhos, dos netos. Tá sempre retornando. Até hoje essa menina me manda paciente. E uma outra coisa que nessa busca de estudar novamente sobre o poder da mente, né, e tudo, e visualizar, ontem foi engraçado porque eu fui abastecer o carro, né, e a gasolina, vamos combinar, deu uma aumentada, né? Uma aumentadinha. R$6, 6 e pouco. E eu nem tinha me atentado, assim, porque eu normalmente não vou abasteço. Mas eu vi lá R$6, eu falei, gente, R$6? Tá tudo certo, vamos embora. E aí eu não vou deixar de andar de carro por causa disso. Aí a conta deu R$313. E eu tinha feito um exercício sistêmico mais cedo, de manhã, né? Dentro das minhas práticas, que eu tenho o hábito de fazer todo dia, eu tiro 1h30 pra mim, sabe? Pra rezar, pra fazer um monte de coisa. E aí um dos exercícios era assim, quando você receber uma conta bancária, uma das práticas, né? Você vai ver, ao invés de você dizer que você tá pagando, você vai dizer, eu recebo. Recebendo essa gasolina. Só que aí você não recebe 303. 3.003, 30.003,
3 milhões. Aí hoje de manhã, aí eu saí do posto. Então, saí foi do posto. caro não, foi barato Foi esse barato. Aí eu negócio. saí do posto, paguei, né, lá, paguei. Entrei no carro e falei, eu recebo 3 milhões de reais. E fiquei assim, sabe? Assim, mas parece brincadeira, mas a gente... Muda porque a gente tem que manifestar o que a gente quer, né? E mas é você isso. sabe que eu, na minha linha de raciocínio, eu teria feito assim, caraca, ganhei um tanque cheio, ganhei a ida lá no podcast, olha o que eu recebi. Porque se eu não boto a gasolina, ou não pago Uber, ou não, eu não vou fazer essas coisas, eu não vou estar aqui com você. E eu brinco que se você me der um problema, eu vou sair com 10 soluções. Não, o eu problema também. da gasolina, eu vou sair com 10 soluções. Não, mas eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A minha mente, ela tá olha o quanto, blindada, né, pra só enxergar o positivo. É isso. É pensar, R$ 303 não é nada pro tanto que eu vou conseguir de retorno, porque esse carro vai me levar pra reunião X, esse carro vai me levar pro evento Y, esse carro vai me levar... Então... Eu não consigo fazer... porque o carro desvalorizou. Como que ele desvalorizou seus milhares de coisas que eu fiz com esse carro, meu pai? Tipo assim, mas quando eu for, sei lá, de vender, eu quero usar. Mas não é vender o quê? Eu não tô comprando pra vender. Isso, assim, a gente tem que começar a trazer isso. E aí, falando da mulher, né? Nós temos que trazer isso pro nosso universo, pra nossa existência, pro nosso negócio, né? Trazer para o nosso negócio essa visão. Porque, assim, eu olho hoje lá para minha plataforma de vendas, né, online, que a gente tem vários produtos e tudo. E aí, eu olho e falo assim, bota 5 zeros aí, Silvana, vamos lá, bota 5, porque é isso. E esses 5 zeros não é só o dinheiro, mas quantas pessoas tiveram acesso ao meu conhecimento e que estão podendo ter a oportunidade de ter uma vida melhor. Ao seu conhecimento, a sua energia, a sua visão de mundo. Exatamente. Então, assim, nossa. E eu celebro, é uma coisa que também eu aprendi nessa jornada, né, de autoconhecimento, de empreender e tudo, que eu celebro qualquer coisa da pequena ou a grande. Eu não tenho um perfil analítico. Eu sou extremamente criativa, né? Eu tenho um nível de influência muito alto, um nível de criatividade. E eu me cobrava muito para ser aquela mulher dentro do negócio processual, que mexe com planilha e que sabe fazer aquele tanto de mapinha mental bem bonito, estruturado, organizado. Não, agora tem dashboard. Dashboard, que tanto de coisa, né? Que tem, a gente sabe que é importante dentro do negócio, mas... Alguém que lute. Exatamente. Aí eu falei assim, não, mas eu sou capaz, eu vou trabalhar, que hoje a minha capacidade, eu quero me permitir vivenciar. Aí eu fui, comprei uma ferramenta de automação, que você constrói funis e não sei das quantas. Falei, mas hoje eu vou sentar aqui e eu vou aprender, eu vou fazer um básico, mas eu vou fazer. Em 2 horas eu construí a máquina lá de vendas, né, de automação, e começou a disparar. Eu sei que quando terminou lá, né, que eu disparei, eu só olhei, eu tenho uns mantras meus, sabe? Na PNL, as âncoras, né? Eu tenho umas âncorazinhas assim. E eu só olhei e falei, 1%, já tô melhor 1%. E aí eu trago isso. Eu trago essa vibração para poder falar assim, gente... Aí eu tenho uma coisa que eu falo assim, se eu dei conta, todo mundo dá conta. Porque é como se eu não desse conta, mas eu me superei, então eu já sei que é possível. Se você chegar pra mim e falar assim, não dou conta. Dá, porque se eu dei, você dá conta. Entendeu? Se eu dei conta, você dá conta também. Falei, vambora que eu vou te ensinar. E aí isso é gostoso, porque vai ficando lúdico, né? Não fica coisa maçante. Obviamente que muitas coisas agora eu não vou fazer. Vou colocar Mas alguém. Você sabe. Eu sei, se eu tiver que cobrar também agora, eu já sei o que eu tenho que cobrar ali do funil, né? Então facilitou, mas na verdade era uma prova, sabe? Tipo assim, pra mim, dizer assim, Silvana, vamos lá, para de contar essa historinha pra você, de que você não tem um perfil analista, não leva uma coisa com a outra. Vamos fazer, é importante. Vamos lá, vamos destravar isso. E aí você vai fazendo. Então, uma vez eu falei pra uma pessoa, né? Mas empreender é divertido. Aí a pessoa olhou assim. Como assim, senhora? Eu falei assim, porque deixa eu dizer, se eu não gostar do que eu faço, se eu não me divertir ainda, apesar dos pesares, que graça vai ter? Então deixa eu curtir aqui a minha vibe, entendeu? Cada um curte a lombra que quer. Eu curto a lombra do empreender. Isso, entendeu? Assim, então... Sabe o que é uma coisa assim que é interessante? Eu sei que a Letícia mandou a gente calar a boca, mas a gente é desobediente. Eu quero continuar falando, Letícia. haja tempo. Quando você falou, né, da questão
do seu trabalho, da plataforma, né, de empoderar, eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade em ver os seus negócios crescendo, em ver escalabilidade. E a grande chance de eu te perguntar isso, que serve para mim também, obviamente, mas como é que a gente pode escalar no digital? Como é que a gente pode, tipo assim, eu só sei vender doce. Como é que eu posso escalar o doce? Ah, eu sei ensinar a lavar banheiro. Como é que eu posso escalar esse meu curso sobre... Cara, eu amo Ladeira, porque ele sai com umas... Quando ele fala dos cursos mais bizarros que tem na Hotmart, eu acho o máximo. Como lavar o banheiro? Qual é a estratégia para lavar um banheiro? Aí ela quer escalar. Porque é muito difícil a gente pensar num negócio que só dependa da gente, que dependa de que eu esteja lá. Por exemplo, a psicoterapia depende de eu estar lá. Né? É um negócio que eu tenho como crescer em o valor da hora, eu tenho como atender um pouquinho um paciente ou outro a mais, mas eu tenho um limite. E para essas mulheres que estão se conectando com você, que estão querendo aprender um pouco mais sobre o digital, como é que elas podem escalar o negócio delas, Sil? Tudo pode ser vendido. Tudo pode ser criado. Então, por exemplo, uma senhora que faz crochê em casa. E ela faz crochê tá em alta, tá muito. O artesanato é um dos segmentos que mais tem trazido rentabilidade no digital. Mas vamos parar para pensar, humanamente falando, se é só ela que faz o crochê sozinha, ela tem uma limitação, porque tem a questão do tempo, 24 horas, né? Agora, ela aprendeu esse ofício, de alguma forma. Se ela pega esse conhecimento dela e particiona, ela pode pegar um pedacinho desse conhecimento dela e fazer um guia. Passos iniciais para crocheteiras de primeira viagem. Aí ela cria um e-book e bota lá, gratuito até se ela quiser, para poder gerar um ativo, que são os leads. Só que aí, o segundo passo já é um guia com videoaulas pequenas para ensinar apenas uma técnica ainda para essa iniciante. Aí ela já está vendendo a R$19,90. Se fica lá vendendo nas plataformas, teoricamente, ela já tem uma segunda fonte de receita, mas ela não precisa largar lá o crochêzinho dela que ela tem na casa dela. Daqui a pouco, ela já está criando um curso mais completo com 10 técnicas. Ela continua fazendo e ela aumenta. Daqui a pouco, ela está abrindo uma mentoria para mulheres, para mães. Ou para fazer crochê junto. E vender isso. Então, a gente tem que pegar o que eu sei. O melhor caminho é a educação. Todo mundo tem algo para ensinar, todo mundo tem algo que vai precisar aprender. Então, para ela poder escalar, eu diria hoje, pense naquilo que você faz, como é que você poderia dividir em pedacinhos que você poderia estar ensinando para as pessoas e começar a criar o seu próprio ecossistema. Crochê para mulheres acima de 40 anos. Eu faço crochê, hein? Vou comprar. Não faço. E quando você começa a pensar fora da caixa, começa a pegar esse seu conhecimento e desmembrando ele para transformar isso em vários produtos, em vários formatos, e as pessoas começam a comprar, daqui a pouco você está gerando o quê? Uma comunidade de crocheteiras acima de 40 anos. Essa comunidade vai ser retroalimentada dentro do seu ecossistema. E ela vai continuar comprando de você. Aí eu vou dizer uma coisa, seu LTV, né, que é o Lifetime Value, que é o valor que você tem para trazer a pessoa, o tempo que ela tá lá com você na jornada, você tem um LTV muito alto, muito bom. O custo de aquisição para trazer um novo cliente é baixinho. E você tá só retroalimentando. E daqui a pouco você talvez não precise mais fazer o seu crochê diário para poder pagar ali ou alguma despesa de casa, porque você tá construindo, né? A gente estava conversando um pouquinho, o seu próprio império. Você começa a construir o seu castelo com base. A partir do quê? Do seu pequeno conhecimento. De lavadeira de banheiro, de pipoqueira, de professora primária, né, que tá dando aula. Às vezes eu vejo muitas professoras de ensino básico, ensino infantil, achar que não poderia estar ensinando nada na internet. Vai ensinar uma mãe como gerenciar um menino dentro de casa, por exemplo. Que a tia na escola tem umas testes que às vezes as mães não têm, por exemplo. Que a mãe só gerencia ela gerencia 30. Entende? Então, assim, por isso que eu falo, o
caminho para mim sempre vai ser muito pela linha da educação. E para você poder escalar, obviamente, né, Kelly, tem muitas estratégias atreladas a cada uma delas. Num programa não dá pra gente falar. Mas você pode voltar? A gente gosta, né, Letícia, de continuidade. Obrigada. Mas eu pensaria em se hoje você tivesse que pegar o que você hoje faz, né? E como é que você particionasse isso em pequenas partes para você poder começar a construir ali o seu próprio ecossistema, que daqui a pouco essas pessoas que estão se tornando suas clientes vão fazer parte de uma comunidade. Porque o mundo, até onde eu sei, nós vivemos em comunidade. Não tem como. E eu tava ouvindo, né, um audiobook, ele fala exatamente isso. Ele fala, cara, o ser humano é o bicho mais frágil da selva. Ele não tem um chifre, ele não tem dente, ele não tem garras, ele não tem uma couraça, ele não tem uma pele dura, ele tem nada. O superpoder que fez com que a gente dominasse não foi a inteligência nem a comunicação, foi viver em grupo. A relação. Viver em grupo nos trouxe até aqui. Porque a gente é o animal mais frágil. A gente não tinha como lutar contra um leão. Mas a gente se organizando, construindo, botando umas pedrinhas, acendendo um fogo, um ajudando o outro. Um cuida enquanto o outro tá indo lá pra poder... A gente conseguiu. E de novo a natureza, né? Sempre. Deus botou 2 pra cuidar de um. Uhum. Então, pra tudo é junto. Você não tá sozinho para nada. Você pode se aglomerar de uma maneira maior e mais estratégica e mais inteligente, mas para começar a vida precisa de 2. Você não, nem uma criança nasce sozinho com um só, né? Precisa de 2 pessoas. Mas hoje tem enfim. Mas são 2 pessoas ali, né? O método natural é que 2 pessoas se juntem para que um ser humano nasça. Eu vou começar e terminar o podcast com os exemplos dos meninos. Tá demais esse negócio. Ó, eu queria só deixar também uma reflexão para quem tá empreendendo, principalmente as mulheres, que eu acho que isso também é muito importante. Se o seu negócio não está no digital ainda, que seja fazer parte de uma única rede social, escolha para ontem colocar a sua marca, o seu nome, o seu negócio no digital. Porque o mundo, principalmente pós-pandemia, né? A gente teve muitas mudanças, então quem não é visto não é lembrado. Então esteja onde a sua audiência pode estar. Conheça de fato qual é o seu produto, qual é o seu propósito, conheça bem o seu negócio e vá para os lugares, esteja com a sua marca presente, né? Principalmente no digital, a gente tem várias redes sociais, né? Para que você possa colocar o seu negócio no mundo, para que o que você faz, né? Como eu falo, você dê voz a esse seu chamado e você possa realmente, assim, crescer o seu negócio com leveza, né? Eu brinco com liberdade também e, obviamente, focada sempre com a mentalidade voltada para resultados, para lucratividade, né? Porque também todo mundo que abre um negócio, no começo você talvez não vê o que é aquela lucro. coisa que a gente falou lá do desistir, né? O que faz para não desistir? Tá junto, tá estruturado. Então, se as pessoas quiserem, porque eu acho que elas quererão, assim como eu quis me conectar melhor com você. Quererão foi profundo, né? Como é que elas podem te acessar? Como é que elas podem entrar em contato com você? Saber um pouco mais da mentoria? Saber um pouco mais do Brasil por Elas, né? Que é essa comunidade. Porque gera, né? Você tem uma aura de... Chega aí, vamos tomar um café. Então, hoje a gente está presente nas principais redes sociais, né? Então, recomendaria aqui nos encontrar no Instagram, Brasil por Elas Oficial, porque é através de lá onde a gente tem realmente potencializado mais a nossa comunicação, a nossa empresa, como que nós estamos ajudando. Quem quiser também saber um pouquinho mais sobre mim, um pouco mais na intimidade, é o Sil de Maio, Di com I, Maio, mas eu nasci em janeiro, hein, gente? Nada de bullying. Né? E estamos também presentes, né? Nós temos canal no YouTube, temos também aí a cada 15 dias nosso programa também, né? No canal do YouTube, estamos também no LinkedIn. Nosso site está agora finalizando, a gente vai estar lançando muito recentemente, né? E para quem está aqui em Brasília, né? Como você falou, é só mandar lá um direct pra gente poder agendar, tomar um café.
né? Ou então nos encontrar em alguns dos nossos eventos, né, presenciais que a gente tem aqui em Brasília. Tomar um café online. Eu também, né? Também, né? E as mentorias também, né? No caso das mentorias, realmente tem que me chamar no direct pra gente poder entender um pouco o seu momento, da necessidade. né? Exatamente. Aí tem esses 30 minutos que eu gosto muito de já dar, né? Para depois a pessoa poder entender se ela quer avançar nos nossos programas de mentoria. E tem mentorias mais curtas, né? E as mentorias de 6 meses, que é onde a pessoa realmente passa 6 meses comigo, recebendo ali todo o direcionamento, acompanhamento, para ela poder colocar realmente o negócio dela, principalmente no digital. E é interessante você falar isso, porque assim, o que tem de curso, de estrutura, de estratégia, disso, aquilo, e-book, pro digital é surreal. Mas sabe o que eu senti na tua fala? É que é individualizada, é para aquela pessoa. Não é para todo mundo. Você sabe que eu tenho uma percepção, né? Por isso que eu falei bastante sobre autoconhecimento. Recentemente eu fiz uma mentoria para 4 pessoas, né? Foi um produto específico que eu entreguei para 4 empreendedoras. E uma empreendedora em particular, ela chegou para mim, tá gravada, ela falou assim: Silvana, sabe por que eu fechei mentoria com você? Eu imaginei que era pelo meu conhecimento, né? Pelos meus anos de experiência e tal. Ela falou: porque você foi a única mentora que pegou na minha mão. Quando ela falou aquilo, num primeiro momento, eu falei, como assim? Eu pegando na mão? Imagina, né? Só que depois eu falei assim, gente, mas essa sou eu. Eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de pegar na mão. Eu falo assim, não, minha filha, você vai desistir não. Peraí, tem um caminho aqui ainda pra gente seguir. Não. Muita calma nessa. Respira, que é uma semana de prazo. Porque a mentoria a gente bota, né? Ali, né? Às vezes a gente quer mais do que... A gente quer mais pro mentorado do que ele mesmo quer. Então, isso foi muito, pra mim, foi muito interessante. Então, assim... A gente tem um programa de mentoria individualizado, tem a coletiva, mas mesmo na coletiva, Kelly, o meu feedback, ele é para a pessoa. Se eu for, eu tô com um problema aqui, gravo o áudio, gravo a tela do computador, se precisar vou marcar um café online, mas ela é muito cirúrgica e muito individualizada. Porque o seu problema não é o mesmo problema do outro, da outra que tá ali, né? Às vezes o problema é o mesmo, a dor é diferente. Isso, pronto. A maneira como eu sinto. E o tempo que eu A mesma coisa que a gente tá vivendo, às vezes uma pessoa tá mentoria. Às vezes uma pessoa tá num tempo de velocidade mais rápido, o negócio dela, a outra tá um pouquinho mais lento. É o mesmo desafio, só que são times diferentes. E aí é muito isso, assim, eu gosto de... E eu me envolvo. Eu acho que é um problema. Porque eu acabo me envolvendo, né? Então, eu tenho muito orgulho, porque essas 4 mentorandas, elas foram... O objetivo era entregar um e-book e colocar para rodar, né? Para poder divulgar. E as 4 conseguiram. Então, para mim, isso é muito gratificante. A gente tá numa segunda turma agora, né? E uma já conseguiu. Tô mentorando um rapaz também. Que legal. Né? E é isso. Ontem, na live, né, do Delas Bank, o Hugo... Ontem, gente, tá lá no Delas Bank. Ontem pra mim, né? Eu fiz essa pergunta pra ele, né? Se as pessoas, assim, o que as pessoas não podem sair daqui sem saber? Ele lançou um desafio. Ele falou, faz uma venda no digital. Pelo WhatsApp, pelo Instagram, pega seu produto, põe o preço, bota lá, faz uma venda. E mapeia tudo o que aconteceu. Eu tirei a foto, eu botei o preço, eu botei no Instagram, eu respondi no direct, eu falei isso, eu fui no correio, eu postei, seja lá como for seu produto. E você fez isso uma única vez, você é capaz de fazer 1000. Concordo. Tem um profissional de comunicação, marketing, né? Não só um profissional, um escritor, né? O Ogilvy, que ele fala assim, só vende quem oferece. E aí eu repito um mantra pra mim, falo para as pessoas que estão na comunidade, já ofereceu hoje? Já ofereceu hoje? Mas Silvana, é muito chato todo dia ter que ficar... É isso mesmo, porque hoje talvez a pessoa não estava pronta para comprar, mas amanhã quando você oferecer de novo, com a oferta diferente, ela vai estar. Então assim, por que as pessoas vendem todos os dias? Porque existe uma estratégia que é pra você vender todos os dias. Aí a salve ladeira, né? E pronto. Eu vou encerrar, porque a Letícia vai me bater, mas eu ficaria aqui mais horas. A Letícia tem horário, tem que gravar outro podcast. Ave Maria, meu superpoder lá no Descubra Seus Pontos Fortes 2.0 é comunicação, minha senhora. Eu estou, assim, em êxtase com esse podcast. Foi um dos melhores que a gente já gravou aqui no Kingdom Cast. E eu te convido a
comentar aí nesse vídeo que você assistiu o que fez sentido para você. Porque com esse comentário a gente consegue desenvolver mais, como eu posso dizer, mais conteúdo direcionado, que a mulher vem aqui e ensina nós a fazer o trem focado para vocês, aí não souber, não tem como. Então aproveita, compartilha aí esse vídeo com alguém que precisa ouvir. Comenta o que tá desafiador, o que você superou pra gente saber, pra gente produzir mais conteúdo direcionado, e se inscreve pra não esquecer, não perder os trem aí dos conteúdos bons que nós ponhamos pra vocês, né? E a gente se vê no próximo KingdomCast. E não esquece, tá? De assistir até o final e dar o like. Que eu esqueço de pedir o like. Aí a Letícia bate em mim depois. Dá o like, comenta, compartilha. E a gente se vê no próximo KingdomCast.